finalmente a nossa indústria de ETFs na nossa bolsa vai mudar. Os ETFs que vão pagar dividendos vão chegar na nossa bolsa e eu vou te contar tudo sobre isso. Para você que não sabe, os ETFs aqui no Brasil são um pouco desatualizados. Quando a gente vai fazer uma comparação com os ETFs lá dos Estados Unidos, cara, lá já tem uma diversificação muito maior, você já tem muitos outros tipos de ETF e também você já tem ETFs pagadores de dividendos lá nos Estados Unidos, o que é algo que atrai muitas pessoas. E parece que com a demanda aí dos investidores aqui do Brasil da B3, a nossa bolsa de valores tá vendo todo esse movimento e tá adaptando esse mercado para os investidores, o que é muito bom. Então, antes de eu te contar tudo sobre isso, não esquece de dar um like e também de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para esse conteúdo chegar a mais pessoas e mais pessoas também ficarem sabendo dessa informação muito importante de ETFs pagadores de dividendos. Mas vamos lá, antes de eu te contar também isso tudo, você precisa entender o que é um ETF, certo? Eu fiz aqui um vídeo aqui no canal, eu soltei quarta-feira agora o meu último vídeo falando especificamente o que são ETFs, quais que são os ETFs mais conhecidos da nossa bolsa, mas eu acho muito importante só passar aqui rapidinho para não deixar essa parte em branco. ETF é basicamente uma cesta de ativos, ou seja, pensa que você vai estar comprando uma ação na bolsa de valores, só que em vez de ser uma ação de uma empresa, é uma cesta de ativos que tem muitas empresas dentro. Então, em vez de você se expor a uma empresa, você está se expondo a um grupo de investidores que se expõem a muitas empresas. São literalmente assim, tem ETFs com mais de 500 empresas. Então, é realmente uma diversificação muito grande que você pode ter comprando esses ETFs, que realmente pode-se dizer que é uma cesta de ativos. Então, tá bom, você já sabe o que são esses ETFs e eu acho importante aqui trazer o histórico desses ETFs, então toda a trajetória deles até hoje para mostrar que a gente está dando mais um passo nesse mercado. Então, muito simples aqui, os ETFs começaram a ser negociados lá nos anos 2000. O nosso primeiro ETF foi o PIB11 e ele foi praticamente de 2002 até 2007 absolutamente sozinho. E isso não quer dizer, na verdade, que seja algo ruim. É só que, na verdade, no Brasil a gente não tem uma demanda tão grande, a gente não tem tantos investidores ainda na bolsa de valores. São aproximadamente 4 milhões de investidores para um país que é extremamente grande. Então, não é que a nossa bolsa é extremamente atrasada, é só que não tem uma demanda para ter esses ETFs. Mas continuando, depois de 2007, ali um pouco mais para frente, surgiu o BOVA11, que você provavelmente já ouviu falar, que é o índice do Ibovespa, que replica o índice Ibovespa, e também o IVVB11, que replica o índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. E aí, só em 2017, a gente viu o primeiro ETF de renda fixa, que era o Fixa11, e só surgiu por conta aí de algumas mudanças em algumas normas dos ETFs, ou seja, a gente já viu aí um passo a mais nesse mercado de ETFs. Em 2020, a gente viu o primeiro ETF de fundos imobiliários, o XFIX11, que replicava aí o índice do IFIX, que é o índice também dos fundos imobiliários. Aí, no ano passado, em 2021, a gente viu a entrada do Hash11, que eu já tenho aqui também vídeos no canal falando sobre ele, que é um ETF que replica um índice de criptomoedas, ou seja, você já pode ter criptomoedas através da nossa bolsa de valores comprando um ETF. Então, assim, foi um passo muito grande também mais para frente. E aí, neste ano de 2022, lá no quarto trimestre, então lá para o final do ano, devem entrar aqui na nossa bolsa ETFs pagadores de dividendos. Sim, é isso que você está ouvindo. E aí, só falando também o que deve mudar, né? O que a gente já tem e o que deve mudar daqui para frente. Hoje existe só um tipo de ETF aqui na nossa bolsa, que é o ETF de índice Total Return. O que isso quer dizer? Esses são os ETFs que reinvestem todos os dividendos que eles ganham a partir das empresas que eles têm nessa cesta de ativos, e aí eles acompanham a valorização e desvalorização desse índice. Então, por exemplo, o BOVA11 é um exemplo disso, porque ele tem empresas blue chips, empresas pagadoras de dividendos, só que esses dividendos nunca são repassados aos investidores, eles sempre são reinvestidos nessas empresas que existem no BOVA11. E aí, 4 tipos de ETFs novos devem entrar na nossa bolsa nesse final do ano. O primeiro é o índice Price Return. O que é isso? É basicamente a mesma coisa que a gente tem hoje, como eu falei do BOVA11, só que em vez dos gestores do ETF reinvestirem os dividendos, eles vão
pagar os dividendos aos investidores. Então vamos supor que você tem tantas cotas desse ETF. Vai ser repassado para você proporcionalmente os dividendos que você pode ganhar nessas ações. O segundo tipo de ETF é o ETF inverso. Esses são fundos de índice que investem de forma contrária ao indexador. Então, ficou meio estranho, eu sei, mas é basicamente o seguinte: imagina que você pode entrar vendido nesses ETFs, porque como ele é o inverso do que o indexador tem, se você entra vendido, você pode ganhar dinheiro, e também para aqueles investidores de buy and hold, pode ser aí uma oportunidade para você ganhar dinheiro nas baixas. Por quê? Porque se ele é contrário ao indexador, quando a bolsa está na baixa, esse ETF tende a ficar em alta. O terceiro tipo de ETF é o ETF múltiplo. O que é esse ETF? São fundos de índice que se propõem a entregar um resultado mais um múltiplo. Então, por exemplo, hoje a gente tem o BOVA11. Imagina que chega um outro ETF que fala: eu quero entregar o resultado do BOVA11 multiplicado por 2. Eles sempre vão dar um múltiplo desse índice que você vai ser replicado, né? Que o ETF vai replicar, e aí ele te dá um múltiplo do quanto você deve ganhar a mais. E por último, o nosso quarto tipo de ETF é o ETF alavancado. Só pelo nome você já consegue ter uma ideia do que ele é. Vão ser movimentos de alavancagem para amplificar os movimentos do indexador. Então, por exemplo, diferentemente do anterior, que era o ETF múltiplo, nesse aqui ele pode te falar: ah não, eu quero entregar uma performance melhor que a do BOVA11, por exemplo, só que eu não sei se eu vou entregar 2 vezes mais, 5 ou 7 vezes mais, mas eu quero te entregar aí o BOVA11 mais alguma coisinha. Essa é a única diferença, você não sabe o quanto vai render a mais, só que eles têm essa premissa de que eles vão conseguir render o índice que eles estão replicando mais alguma taxa. E aí a gente vê que todo esse movimento de ETFs novos é muito importante. Por quê? Porque se a gente for pegar o DIVO11, que já existe hoje na nossa bolsa, esse DIVO11 é uma cesta de ativos que tem como composição as maiores empresas pagadoras de dividendo da nossa bolsa. Só que, concorda comigo que se elas pagam dividendos hoje e a gente não pode receber dividendos dos ETFs, qual que é o sentido de ter esse ETF, cara? Porque se elas são bons pagadores de dividendos, os gestores simplesmente vão pegar os dividendos e reinvestir em vez de passar para o seu bolso. Então essa mudança pode ser muito importante para qualquer tipo de investidor, seja ele iniciante ou avançado, porque você vai conseguir ter uma oportunidade muito maior de receber dividendos e também vai conseguir diversificar sua carteira muito mais com isso. Então esse é um movimento muito importante do nosso mercado. Isso quer dizer que o nosso mercado está ficando maior, que tem novos investidores chegando no mercado, o que é muito bom, porque isso quer dizer, no geral, que o nosso país está indo para frente economicamente, e isso com certeza é muito bom. Então eu espero ter te ajudado com essa notícia nesse vídeo. Se eu te ajudei, não esquece do like, de se inscrever e tamo junto.